Bom dia a todos que estão aqui conosco hoje, nesse dia lindo, numa sexta-feira, 14 de julho, para falar sobre o DPO na prática, que o futuro é hoje desse profissional, gente. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a profissão que ainda é muito nova para as empresas no Brasil. Portanto, muita gente fala, mas não sabe exatamente o que o DPO faz de fato e também quais são os desafios encontrados por esse profissional que só tendem a aumentar, ainda mais agora que a NPD começou efetivamente a multar as empresas por descumprimento à LGPD. Então, gente, dando início ao nosso bate-papo, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é o Damião Oliveira. Tudo bom, Damião? Bom dia, Dionice, tudo bem? Hoje com um tema muito relevante, especial para profissionais de privacidade que estão começando e que, na verdade, ainda não têm aquela visão de que os problemas acontecem da porta para dentro, né? Exatamente. E, gente, o Damião, ele é um profissional com mais de 26 anos de experiência na área de tecnologia. Ele possui certificações como encarregado de dados em direito digital, é especializado em proteção de dados e privacidade, com mais de 30 empresas atendidas como DPO as a Service. Ele possui também graduação em análise de sistemas, formação em computação forense, inteligência artificial e Big Data. Então, gente, a gente está aqui com uma profissional riquíssima, com muito conhecimento, e a gente preparou algumas perguntas dentro do nosso tempo. É claro que não é muito longo, mas que a gente vai explorar ao máximo aí esse profissional aqui com a gente para trazer muito conhecimento, compartilhar muita experiência aqui hoje. E eu vou colocar até na tela as perguntinhas, porque eu acho que vale a pena a gente gravar isso, e depois quem quiser voltar no YouTube vai estar lá gravado. Então, vamos aproveitar esse conhecimento. E, Damião, a nossa primeira pergunta é que é hoje sobre a sua experiência aí com a Somax, né? Que assessora dezenas de empresas como DPO as a Service. Então, tem algum ponto nessas empresas que possuem algum desafio em comum que você possa compartilhar com a gente? A perguntinha aí na tela, para quem quiser anotar. Legal, Dionísio. Antes de começar a responder, gostaria de deixar um abraço muito especial lá para o time da Somax, que está nos assistindo nesse momento, ao pessoal da NPPD, no qual deixei o convite lá para eles, e também para o nosso grupo especial G20, né, um grupo que a gente ajuda mutuamente, né, fazemos mentorias, fazemos reuniões, fazemos lives juntos. Então, um grande abraço a todos vocês. E falando, né, de futuro, né, da profissão, da função de DPO, e que inclusive já está regulamentada desde março de 2021, né? Inclusive nosso grande amigo, mestre Daniel Carnaúba, foi uma das pessoas que participou da comissão para que a profissão de DPO fosse regulamentada através da CBO. Então, graças a essa regulamentação, que obviamente pôde nortear quais as atividades que um encarregado de dados pode fazer. E a gente, como assessoria, o Dionísio, a gente percebe, né, que em diversas empresas que a gente trabalha, diversas empresas que a gente assessora, tem realmente um desafio muito em comum em todas elas, né? Não em sua totalidade, não em sua maioria, mas a questão cultural, né? Porque como você abriu a live falando, né? É algo muito novo ainda, a gente está engatinhando com proteção e privacidade de dados. É muito novo. Realmente, muitas pessoas não conhecem, parece que vivemos em uma bolha, né, Dionice? E por isso nossas lives, né, a gente tem colaborado para trazer essas informações que a gente percebe nas empresas que a gente atende também pela NV, muitas vezes que muita gente não sabe a diferença, o que o DPO, para que serve esse profissional, né? Por que eu tenho que escolher bem essa nomeação quando eu vou fazer isso dentro da empresa? O que ele precisa ter? Enfim, sempre existem muitas dúvidas. Sim, inclusive, por que a questão cultural, né, é muito importante
a gente procurar desenvolver e entender como que funciona aquele negócio e aquela empresa, né? Até para complementar a resposta sobre essa pergunta, né? Então, o desafio, um dos principais desafios, e um desafio em comum, é a questão realmente cultural. As pessoas, nós, os brasileiros, né, lamentavelmente, temos a cultura de podermos disseminar qualquer tipo de informação, não se importar, né, com a nossa privacidade. Você vê que Uhum. uma das coisas que as pessoas fazem quando viajam, né? Qual é a primeira coisa que a pessoa faz quando viaja? Ao invés de curtir o local, o que ela faz? Ela tira uma foto, uma selfie e posta lá a localização. Faz check-in onde ela está chegando, onde ela está pretendendo passar alguns dias. Não é isso, Dionísio? Às vezes até com o passaporte aberto, assim. Exatamente. Então a gente vê que o comportamento das pessoas, né, o comportamento do titular, do indivíduo, né, da persona, é esse, né? O brasileiro tem essa facilidade em poder ele mesmo disseminar os dados dele de uma forma muito clara, muito desleixada, não se preocupa muito com a privacidade. E aí, quando você chega dentro de uma empresa, quando você faz a primeira reunião, né, de overview do que nós iremos apresentar, do nosso programa de conformidade que fazemos aqui na Somax, muitas pessoas se assustam, falam assim, caramba, porque eu sempre passo um videozinho que parece antigo, né? Porque ele foi gravado Uhum. antes de 2018 e até hoje, quando eu passo ele pela primeira vez, é aquele vídeo da farmácia Eu ia perguntar se era esse mesmo, esse é ótimo. é, é. Então, para você ver, né? É um vídeo que é antigo, mas parece que é bem atual, porque muitas pessoas Uhum, e dificilmente já tenham assistido aquele vídeo, sabe? Então, quando eu entro uhum. nas empresas, identifico essa questão cultural, esse vídeo é um divisor de águas, porque as pessoas conseguem entender, conseguem contextualizar e se ver naquela relação com o consumerista. Porque, na verdade, nas relações consumeristas é onde os titulares de dados são efetivamente violados, têm os seus direitos principais, que inclusive agora faz parte da Constituição, né, Federal, direito à Uhum. privacidade, ele tem realmente o seu direito violado. Então, acredito que esse seja o desafio em comum, é a mudança, né, de Uhum. mindset, é entender que os gestores principalmente precisam entender que proteção e privacidade de dados é do P ao P, ou seja, do Uhum. porteiro ao presidente. Olha, eu vou te dizer, Damião, que a gente sofre a mesma cultura com relação à proteção do seguro, né? Falando de seguro, a gente tem o seguro para seguro cyber, que muitas empresas não conhecem ainda, o próprio seguro do DPO, né, que é novo aí, que é recente, a questão cultural de seguro, a questão cultural de proteção em geral, para os brasileiros é uma questão que realmente é difícil. As pessoas pensam muito nas empresas em fazer a entrega do seu produto e do serviço, mas elas não pensam na continuidade do negócio e o quanto ter um bom DPO pode protegê-la, o quanto ter um bom seguro pode protegê-la também, né? E isso tudo faz parte desse combo necessário que as empresas precisam obter. E aí eu vou já engatar na segunda pergunta aqui, Damião, que é o seguinte, eu vou pedir para as meninas colocarem na telinha a segunda pergunta, que é, na sua visão, o que funciona melhor quando o assunto é adequação LGPD, consultoria ou é assessoria? Boa, excelente pergunta, ô Dionísio. Realmente, essa é a pergunta do milhão. E aí, por que na verdade, eu sempre falo que assessoria é muito melhor do que a consultoria. Veja bem, Uhum, falando de conceito, né? Vamos falar de conceito da consultoria e assessoria. A consultoria, o conceito dela é demonstrar as práticas que o cliente precisa executar, né? É como se fosse apontar o dedo. Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, isso aqui não está legal, né? E qual é o conceito da assessoria? É assessorar
as atividades dentro do negócio, dentro da empresa, né? Então, Joia. quando você você aponta o dedo e fala, ó, isso aqui precisa ser feito dessa forma. Você aponta o dedo com uma mão e com a outra você pega a mão do cliente e fala assim, ó, vem comigo aqui para a gente corrigir isso, né? Então, a eficácia, né, da contratação, né, pela experiência que a gente tem, a Somax hoje tem mais de 50 projetos ativos, né, como DPO as a Service. Eu sou responsável por algumas contas chaves, por exemplo, Federação de Contabilistas de Santa Catarina. Eu sou o DPO nomeado pela federação, sou o responsável lá na federação. E a gente acredita que a questão de assessoramento é mais efetiva por isso. Porque muitas consultorias, né, chegam e falam assim, ó, você precisa fazer isso aqui. Cobram lá aquele dinheiro e falam assim, ó, agora você se vira aí para fazer, contrata quem você quiser para fazer, mas eu não meto a mão. Eu só mostro o que tem que fazer. A assessoria tem a função inversa, ela mostra o que tem que fazer, pega na mão do cliente, faz junto, né, resolve, né, tem aquela questão de fazer juntos, né? Porque, Dionísio, você sabe, né? Não adianta a gente contratar também uma empresa, tanto consultoria como assessoria, e achar que vai estar protegido. Não é só isso. Não tem como fazer sozinho, correto? Não tem mesmo, e o empresário não tem tempo para fazer. Esse é um dos pontos também. E veja quando o Damião comenta ali que eu pego na mão do cliente e vou lá e faço junto, olha a responsabilidade tamanha que DPO tem, né? E pensando em responsabilidade, a gente fala sempre para os DPOs sobre o seguro DPO. O seguro DPO é o seguro que protege o DPO contra erros e negligência que até mesmo um funcionário da empresa do DPO pode ter, não ele, né? Mas garante uma proteção para esse profissional. E, gente, eu vou fazer uma propaganda aqui da Somax. A Somax tem seguro DPO que mostra tamanha responsabilidade e Graças a até Deus. tamanho respeito que eles têm pelos clientes deles, porque mesmo fazendo tudo bem bonitinho e eles são super organizados, eu conheço bem os profissionais lá e, né, já participei até de um evento que eles fizeram, eles fazem treinamentos para os próprios DPOs, parceiros, eu vou deixar depois o Damião falar, mas assim, ainda assim, eles têm a responsabilidade de contratar um seguro para proteger os seus clientes se acontecer alguma falha de alguma forma, porque todos somos seres humanos, né? Quem nunca pode ter alguma coisa que possa acontecer e que não está nas nossas mãos até manter isso. E aí, Damião, vamos engatar para a terceira pergunta, porque o nosso tempo é curto e a gente tem que aproveitar ele bastante. A essa altura, né, todos sabemos da importância do DPO, já falamos aqui um pouquinho sobre o que é o DPO, então falando de futuro, que a gente comentou que a gente ia falar de futuro hoje, ter uma reserva técnica, ou seja, mais de um DPO para uma única empresa, será uma boa prática na tua visão? Boa, excelente pergunta. As perguntas hoje realmente estão tão especiais. Por que a gente enxerga, né, como uma boa prática, né? E aí já respondendo sim, né? Claro, porque vamos supor o seguinte: o que o artigo 41 traz em termos de obrigatoriedade, né, o Dionísio? Ela primeiro diz que o profissional ele precisa ser nomeado, constar no site o seu nome, Sim. ou seja, é uma persona, não é uma empresa. Por mais que a Sim. Somaxio hoje, né, seja uma empresa que preste serviço de DPO as a Service, né, DPO como serviço, traduzindo esse nome em inglês bonito e tal, na verdade, a Somax nomeia profissionais, nomeia DPOs específicos, né, para atender os seus clientes, né. Hoje, por exemplo, a gente tem 9 DPOs no nosso time, né? E curiosamente eles estão espalhados em 9 não, temos 10. Agora assinamos com um novo membro no Mato Grosso do Sul. E aí dando até um Olha spoiler, só. né? Doutora Kátia Polon é a nossa nova parceira de Sério? DPO. Ela está com a gente agora. Se ela estiver nos assistindo ou assistir no futuro, um grande abraço, minha querida.
mais uma parceira associada. Então, olha que que diferença tem. A legislação pede que seja nomeado um DPO, ok, um nome. E Sim. aí eu pergunto, Dionísio, e se o DPO precisar se ausentar por algum motivo? Uhum. Diz para mim, Dionísio, o que vai acontecer? O DPO não tira férias? O Pois é, DPO fica doente, não né? viaja? O DPO não fica doente? O DPO não vai no enterro de familiares? Porque ninguém vive para semente. Sim. Vamos falar a realidade aqui, vamos falar É. como o Davis fala. Gente, vamos baixar o sétimo sentido aqui. Gente, o DPO fica O de pior é doente. 24 horas. O de pior é É 24 robô? horas. Não. Então, aí tudo tem que pensar, né? Né? Tanto que existe, né, e eu também auxilio alguns municípios, né, eu estou tocando alguns projetos em municípios, né, então trabalhando com órgão Uhum. público é algo diferenciado, porque lá no município, por exemplo, nos municípios que eu auxilio, foi uma regra, né, que eu falei, precisa ter o DPO substituto. Sim, sim, muito importante, muito legal o que tu trouxe, hein? Tem que ter um DPO substituto, porque principalmente em órgão público, existe comissões, viagens, existe agendas que de repente o servidor ele não vai poder responder. E a gente sabe que existe um prazo legal para respostas. Aconteceu um Uhum. incidente, o DPO precisa informar os titulares em 48 horas, gente. É pouquíssimo tempo, inclusive. Né? Tem que estar tudo muito bem preparado, não né? é? E se ele não tiver, se ele passar mal, se ele bater de carro, sofreu um acidente, gente. E aí, por isso que eu digo, vocês que são DPOs, vocês que realmente querem trabalhar, atuar na área, não sejam rasos. O que é Uhum. ser raso na área? É achar que é para cumprir o artigo 41, ter o seu nomezinho lá, criar um montão de documentos, utilizar um montão de planilha para mapear processo, dar um treinamento de conscientização, falando de lei, blá, 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 lei faz isso, faz aquilo e pronto. Tá Uhum. errado. Vou usar até uma fala do professor Matheus Passos, nosso grande amigo. Tá errado. Temos que pensar em reserva técnica. Sim. Por isso, né, o trabalho que a gente realiza como assessoria Somax tem um diferencial. Hoje, os 10 DPOs que nós temos em nosso portfólio já é a reserva técnica de Uhum. qualquer projeto. Porque Sim, hoje sim, já tem ele é algum no... substituto ali pronto, né, para assumir caso alguém esteja impossibilitado. Exato, todos os sprints, todas as reuniões são gravadas, são confeccionadas atas, então para assumir um projeto é assim, ó, de uma hora para outra ele vai lá, pega a gravação, pega a ata, tá onde, o que precisa fazer, o DPO, tem uniformidade, padrão de atendimento para que ele, obviamente, possa ser substituído, ele possa ser o substituto e o substituído. Então, pensar em Uhum. reserva técnica é fundamental para o futuro da profissão. Achar que, né, eu me lembro, Dionísio, eu acho que eu vou até Uhum. recordar lá no início, em 2020, né? Tinha aquelas fotos. Se você googar aí, bota assim, DPO Super-Homem, aí vai aparecer várias Ah, imagens do lembro disso. Super-Homem, né? Ele assim, ó, aquelas fotos assim com a capa, né? Mas, na verdade, Resolvo tudo. resolvo tudo, ó, sou o super, né, DPO. Meu, você é Então, ser vou humano te igual a gente, dizer, né? Damião, vou te dizer que lá em 2020 eu fiz a minha certificação de PO. Para quem não sabe, a gente está aqui assistindo, eu tenho certificação de PO também, tá? E por isso que inventei o seguro do DPO, porque eu fiquei preocupada. E eu vou te dizer que uma das coisas que me preocupou foi justamente ter essa visão de que, meu Deus, o DPO faz tudo, olha a responsabilidade desse ou dessa pessoa, né? Porque isso vai dar ruim numa hora, porque realmente ninguém esperou meu Mulher Maravilha aqui para conseguir dar conta de tudo. Por isso que a Vai dar união faz ruim. a força. Vai dar Vai ruim dar uma hora. ruim, vai Eu dar ruim uma hora. fui lá e desenvolvi o seguro, bati na porta seguradora, vamos fazer um seguro para DPO, que isso não tem, isso precisa, tal. E aí hoje a gente tem aí uma parceria até com a NPPD, já que você falou lá, né? Vou lembrar aqui,
onde a gente é o corretor exclusivo da NPPD com seguro para DPO, com algumas vantagens competitivas para o DPO que é associado membro da NPPD. Mas também a gente atende não membros, né? Porque a gente tem que ser aí atender todo mundo. E aproveitar, Mas voltando aproveitar, aqui, oi. aproveitar a oportunidade, né? A Tamires colocou algo ali no grupo que tem no chat e que tem, na verdade, até a ver com esse tema, né? A tal reserva Sim, técnica. Se a produção puder colocar ali, frisar essa pergunta, a pergunta da Tamires ali. Ela botou assim, ó, vejo número muitos 3. sites com e-mail genérico em sites como DPO, blá, 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 blá. E ela falou assim, ó, seria correto, né? Até para falar um pouco sobre isso aí, eu acho legal. Perfeito. Gente, não é que existe, né? Falar, puxar até o padre Quevedo lá, né? Não é que existe isso, né? DPO, arroba, blá, 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 ou companhia, não existe, né? Precisa ter o nome da pessoa, DPO, arroba, escritório tal. Gente, não existe, né? Precisa ter o nome da pessoa, mesmo que tenha lá o DPO, precisa ter o nome do encarregado de dados, exatamente para ter e para cumprir o artigo 41. E aí, Dionísio, por uma das questões que foram, obviamente, trazidas, né, pela primeira multa da NPD, o que foi? Trouxe uma advertência sobre não ter um encarregado de dados nomeado. Nossa, pois é. Isso é fundamental, ter um encarregado de dados hoje nomeado de acordo com a primeira multa, como que seria o escopo de fiscalização e atuação da NPD. Exatamente. Eu não sei se todo mundo ouviu, dá um joinha se todo mundo ouviu aí a resposta do Damião. Para mim, falhou um pouco, mas o que ele comentou aqui, eu vou repetir, foi sobre a multa que aconteceu na NPD, a primeira multa, justamente uma das falhas foi justamente porque ele não tinha um DPO nomeado, né? Falhou um pouquinho, Damião. Podemos explorar de novo? Sim, claro. Então, como a Tamires ali tinha falado, né, sobre a importância, né, do DPO, colocar lá só DPO, arroba, o nome da companhia, né, precisa colocar, obviamente, ali o nome também do DPO, não só ter o e-mail DPO, arroba, nome da empresa. E uma das falhas encontradas no primeiro processo sancionatório, porque a fiscalização aconteceu, foi efetivamente Sim. não ter um DPO nomeado, ou seja, uma pessoa técnica que precisava responder alguns questionamentos à própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, foi fundamental ter, obviamente, ali, é fundamental ter o nome do DPO, uma pessoa nomeada e responsável. E aí eu engato na pergunta do João Kiften, que ele perguntou, e eu acho que cabe bem, né, já dar continuidade nela, qual é a importância do DPO em uma empresa? Porque justamente essa empresa foi multada porque ela não tinha. Exatamente, né? Bom, a importância do DPO se traduz exatamente na multa, né? A multa Sim. já diz ali tudo, né? Primeiro, porque é uma lei, né? Então tá na lei você ter DPO. E aí cai a história lá da resolução número 2, né? Que isenta algumas empresas, alguns negócios, né, de não ter um DPO nomeado, mas que se tiver, né, é um ponto atenuante e que poderá a Exatamente. autoridade entender, e grifa-se isso, né, poderá a autoridade entender, em detrimento da atividade que realize, obrigar aquele agente de pequeno porte ter um encarregado de dados. É isso Né? aí. E eu Não é, confesso não é que só seguir a lei e dizer, não, a lei, né, eu estou aqui, faturo 4,8 milhões, não preciso, por ano, não preciso de PO. Não é só isso, existem ó, outras análises que precisam ser feitas. exatamente. E ainda o que, que acontece aqui, ó? No caso da resolução, a Paula Braga está falando, no caso da resolução 2 da NPD, ela diz que não ser obrigatório para PME, ela até diz, né, Damião? Porém, tem casos que é obrigatório, dependendo do que de qual é a atividade, né? De como é que é
que essa empresa de pequeno porte funciona, porque a gente tem aí startups, são pequenas, mas elas têm muitos dados. Elas transitam com muitos dados. Aí, nesse caso, não é descartado. E eu acho também que, depois vou comentar só um pouquinho antes do Damião, mas a minha opinião pessoal é a seguinte: qualquer empresa pequena que comece a fazer o tratamento dos dados da empresa, ela vai ver que é necessário ter um DPO. Eu acho que então toda empresa precisa ter alguém especializado nisso. Exatamente. E, Paula, obrigado, bom dia, obrigado pela sua participação. Então, assim como a Dionice disse, né, nem todas as empresas estão obrigadas ali na resolução número 2, ok, perfeito. Só que recentemente saiu ali um documento, né, que já previsto nessa própria resolução 2, um documento simplificado, que aqui no nosso time interno, na Somax, a gente chamou de roupinha, né? Que é o registro de operações de tratamento, né? Tem um roupa, que é para empresa grande, e o roupinha para empresa pequena. Boa. No próprio roupinha, anotem aí, pega a visão, é um roupinha. Então, no próprio documento, no próprio roupinha, o que trouxe, né, a documentação? Partes de um mapeamento de processo, porque precisa mapear as atividades, né? Precisa responder, tá? Essa atividade faz o quê? Qual o nome dela? Por quanto tempo que você trata? Quais as medidas de segurança? E aí eu pergunto, Dionísio, você acha que uma pessoa da empresa qualquer vai saber responder isso, Dionísio? Se não for um... não vai mesmo. DPO? Não vai mesmo. Gente, quando eu fui fazer o curso de DPO, eu fui fazer meramente porque eu queria me aprofundar mais sobre as legislações por causa do seguro cyber, que é uma das especialidades da NV Seguro já há bastante tempo. Então eu vi, veio esse profissional de DPO, esse cara é o que vai fazer ali a resposta para o incidente. Então eu tenho que entender o que esse cara faz para eu apoiar ele no sinistro de cyber. E aí comecei a fazer um curso, fiz outro curso, fiz uma certificação, fiz 2 certificações, fiz 3 certificações, fiz 4 certificações, me tornei DPO. Gente, porque eu achei muito importante entender de tudo. Eu, como CEO da NV Seguros, eu achei que eu tinha essa obrigação. E ainda mais sendo uma especialista em seguro cyber. Né? Se não tinha como eu ficar fora disso. E aí eu me apaixonei, assim, por essa atividade profissional que é do DPO mesmo, tanto que agora faço parte da NPPD também. Mas, assim, é muito importante entender o que faz o DPO. É muito importante ter alguém que entenda muito, muito, muito e acompanhe a legislação, porque de vez em quando vem normatizações novas, né? E a regulamentação, porque a lei ela não está assim totalmente pronta, ela tem muita coisa subjetiva e vaga ainda, então tem que acompanhar. Então, é isso, né? Tudo que o Damião falou aí, gravem, anotem e corram atrás, porque tem que colocar em prática. E eu tô indo já para minha última pergunta, porque o nosso tempo ele é curto, porque o povo quer também voltar para trabalhar. E eu vou perguntar o seguinte para você, para encerrar aqui a nossa conversa, Damião, antes das considerações finais, qual é a tua expectativa para esse segundo semestre com relação à popularização da LGPD entre as empresas e os titulares de dados, após essa polêmica da primeira multa? Legal. Então, recentemente eu fiz um post, inclusive, falando que o brasileiro é bem semelhante lá ao São Tomé, né? Ele precisa ver para crer. E eu acho que até é uma concepção do ser humano, né? O ser humano é muito sinestésico, né? Precisa pegar, caramba, peguei aqui, ó, isso aqui é uma multa. Rapaz, tem que pagar, então o negócio é sério, né? Então, precisou, obviamente, acontecer uma multa para que melhore efetivamente a visibilidade e a tangibilidade da LGPD. Porque tá ouvindo? Agora voltou. Pode repetir para a gente, Damião, por favor. Então, até então, nós tínhamos decisões apenas jurídicas sobre a LGPD, né? Órgãos de apoio organizacional, acordos de cooperação, que realizavam as fiscalizações, como o PROCON do Mato Grosso do Sul,
que emblematicamente no passado fez aquela autuação para a Leroy Merlin, para a Privalia, Aham. e para James, para aquelas empresas que estavam ali com o site fora dos conformes. Mas a gente entende que não era a autoridade fiscalizando, né? Uhum. O Procon fez, obviamente, o trabalho dele de fiscalizador e enviou o processo de fiscalização para a autoridade, que com certeza esse processo já está lá rolando. Inclusive, tem indícios aí que em breve deve sair algumas ações sobre esse processo fiscalizatório. Uhum. Então, tendo essa primeira multa de 14.400, que na verdade a multa simples foi de 7.200, e ela foi dobrada Sim. porque, de acordo com o rito fiscalizatório, ele precisa responder no prazo, eles não responderam Não no prazo, responderam? né? Tomaram a multa dobrada, ou seja, a multa foi dobrada, né, Sim. por não responder. Então, eu acredito que a partir desse segundo semestre, e eu falo isso com muita propriedade, existem empresas, existem empresários, estão nos procurando, e o movimento engraçado, Dionísio, sabe o que é? É que empresas que no passado disseram que estava ok, disseram que tinham Aham. passado por uma consultoria Sim. indicou o que tinha sido feito, então vão nos retornando a ligação e estão falando, tudo sem graça, tipo aquele memezinho assim, daquela garotinha assim, Damião, vamos falar sobre a LGPD? Mas vocês não estavam tudo ok, 100%? Não, é que a gente desistiu da consultoria porque a gente não teve braço para poder fazer, É. não teve braço para poder agir, e é exatamente isso que a Somax faz. Ajuda Uhum. empresas a entrarem em conformidade. Então, eu acredito que nesse segundo semestre, essas 2 primeiras semanas já demonstrou algo de positivo. Temos muito mais procuras, né? Os empresários têm nos retornado, então acredito que o momento é esse. O mercado vai estar aquecido e você que quer se diferenciar realmente no mercado como profissional, saia da bolha e pense fora da caixa. Porque se você ficar na bolha e pensando dentro da caixa, você não vai decolar e não vai ser um profissional de referência. Inclusive, contratando, marcando uma reunião com a Dionísia aqui da NV Seguros, que é uma parceira Isso aí. estratégica da Somax, trazendo segurança para as atividades que você vai desenvolver. Conta um pouco aí, Dionísia, na verdade, o que a NV faz assim de efetivo. Bom, falando do seguro cibernético, que é um apoio ao DPO, né? Fora o seguro do DPO, que, na minha opinião, todo DPO tem que ter seguro de responsabilidade civil das suas atividades. Isso é fato, né? E quem tiver interesse, procura os nossos consultores lá, que a gente tem consultores especialistas no seguro DPO para atender você, que é DPO ou pretende seguir essa carreira. Mas o seguro cibernético, ele é muito importante também e apoia o DPO no incidente. Porque além de a gente fazer todo um pre-assessment junto com esse DPO, a gente analisa as vulnerabilidades de riscos pensando em sinistro, em seguro, em dar ruim mesmo, a gente pode trazer isso à tona para que o DPO consiga até implementar esses requisitos de segurança mais rapidamente da empresa. Que às vezes tem uma dificuldade ali da alta gestão para aprovar algumas necessidades, né, Damião? Eu imagino que você passe por isso também. E aí, na demonstração do seguro, isso fica bem evidente. Então, a gente, além de colaborar isso na hora de contratar o seguro, no pós, no incidente, tem todo o apoio de resposta ao incidente, com toda a verba financeira da apólice para contratação de perito forense, para negociar com sequestrador de resgate, para fazer essa comunicação e publicidade para terceiros, para monitorar a Deep Web e a Dark Web, gente, porque quando os dados são vazados, eles podem ir para lá para serem vendidos, né? Então, o seguro ele tem essa verba e tem esses profissionais dedicados também para quem não tem indicação D1, para que seja monitorado. Então, assim, é muito amplo e a gente está aí junto com a Somax para apoiar os clientes da Somax também, né? Quando sentirem essa necessidade. Não, com certeza, né, Dionísio? E o que você falou aí é bem importante,
Porque muitas pessoas não sabem o que o seguro cibernético, o que o seguro sabe, o que o seguro de DPO traz de benefício, né? Eles não conseguem Não, entender. Eles não conseguem entender que, assim, não é só a questão financeira. E, pessoal, o reembolso, né, o pagamento do prêmio em caso de prejuízos é a última instância. Por trás do seguro cyber, por trás do seguro de PO, tem muitas atividades que são realizadas antes de chegar a esse passo. Bem ah, com como você, certeza. bem como você pontuou, Dionísio. Advogados especializados que podem, inclusive, Sim, negociar, entender do contencioso, que pode negociar com o controlador ou com o titular que foi afetado. Enfim, são muitas situações que você talvez está achando aí que vai pagar caro, que vai. Não, gente, calma. Conversa com a Dionísio, conversa com a equipe dela lá, com os especialistas que vão te explicar efetivamente o que pode ser feito, né? é isso aí. Gente, a gente está chegando ao final. Eu queria falar muito mais com o Damião, mas a gente não tem o tempo. Então, eu quero passar a palavra para o Damião. Como assim, Damião, um último conselho aqui para os DPOs, para essa profissão que é tão rica, né? O que você falaria para quem está te ouvindo hoje? Legal. Bom, como um recado final, né, para vocês que estão em busca, né, de realmente atuar como profissionais de privacidade de dados, é pensar fora da caixa. Pensem fora da caixa. Saia daquilo que parece óbvio e que você realmente precisa se profissionalizar. E pegando uma frase, né, que o nosso grande amigo Daniel Caraúba sempre fala, a melhor prática é aquela que você pratica. Então, se você ainda não pegou um projeto, não pegou uma empresa para adequar, olhe em seu redor. Existem diversos controladores que precisam ter a consciência de que é necessário fazer um projeto de adequação. Você já conversou com ele? De repente você faz lá um pro bono para você pegar experiência, você mostra para ele as necessidades que ele tem, demonstrando a fragilidade do negócio dele, né? Mas precisa começar, né? Não dá para ser só o profissional de live, né? O profissional de É, live, esse está ultrapassado, né, Dionísio? E é, aproveitando, e aproveitando a oportunidade, né, gostaria de agradecer muito aí a oportunidade que você nos deu, né, para poder trazer um pouco das nossas experiências aqui na Somax. A Somax é uma empresa bem diferente e acima, eu costumo dizer que a Somax é uma empresa disruptiva, né, com metodologia própria, que trouxe de uma forma muito diferente de atuar. Então, se você é empresário, se você é controlador, se você quer entender um pouco mais como a Somax pode ajudar o teu negócio, fale com o nosso time comercial, porque com certeza ele vai te atender com o maior cuidado, com o maior carinho e dedicação, trazendo uma proposta de valor que pode impactar o seu negócio, né? O Ala está aí no chat. Bom dia, Ala. Obrigado aí pela sua presença. Ó, vai lá, procura a gente, porque com certeza a gente pode ajudar o teu negócio a não perder dinheiro, tá? E com certeza com segurança da NV Seguros, essa parceria maravilhosa, né, Dionísio? sim, gente, não é porque a NV é parceira do Somax que eu tô falando, não. Eu conheço o Somax já, eu venho acompanhando eles há bastante tempo, como eu comentei, eu fiz as trilhas de PO, a gente já se encontrou nas trilhas, se encontramos, né? Eu conheço do Carnaúba, o Alan, são pessoas riquíssimas, a Kátia. Então, assim, são todas essas pessoas da Somax que participam ativamente. Eu não sei como é que eles têm tempo, porque eles Se participam multiplica. ativamente. Exatamente. E são muito responsáveis no sentido de estarem atualizados e se engajados com relação a essa causa, né? A causa de ser um DPO bom, de qualidade, com uma empresa séria, competente. Então, não é à toa que a gente convidou o Damião hoje para estar aqui representando a Somax para falar com a gente, para falar justamente
sobre o que é o profissional de PO, sobre a prática e o futuro desse profissional. Então, eu quero agradecer, em especial ao Damião, a você, Damião, por ter aceitado o nosso convite, a toda a galera Somax, a galera da G20, né? Então, muito obrigada aí por estarem sempre presentes com a gente e por estarem aqui hoje também. E quem gostou, gente, desse NV Talks, curte, compartilha, ajuda a gente a divulgar esse canal, que a gente traz aqui muitos conteúdos ricos voltados para a gestão de riscos, para os seguros de responsabilidade civil, que é a especialidade da NV, porque muita gente ainda desconhece alguns tipos de seguros, né? Que nós somos especializados mesmo nisso que a gente faz, então a gente faz questão de compartilhar o nosso conhecimento com quem ainda precisa dele, tá? Então, obrigada a todos por estarem aqui conosco até agora e até o próximo NV Talks. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.